Olá, YouTube! Voltei! Dessa vez eu tô aqui pra falar das melhores leituras de 2024. Eu sei que muitos de vocês utilizam esses listões de final de ano pra compor as suas metas do ano que vem. Então eu trouxe aqui alguns títulos que ficaram comigo para além do momento da leitura e que eu fiquei lembrando ao longo do ano, ou seja, pode ser que eu tenha lido lá no início, mas até hoje eu lembro dele vez ou outra. Isso significa que foi uma leitura muito boa para mim. E eu tô aqui para compartilhar então com vocês quais foram esses títulos mágicos que ficaram na minha mente por tanto tempo. Antes eu preciso avisar que eu não tive uma organização muito boa esse ano, uma organização literária. Eu não contei quantos livros eu li. Pro ano que vem eu pretendo me organizar um pouco melhor e fazer meta. Como vocês já sabem, eu lancei aqui o primeiro vídeo do canal, que foi 12 livros para 2025. Então eu tenho a meta de ler aqueles 12 ali, mas também alguns outros da minha estante e o que for surgindo. Agora eu sou parceira da Editora Record, então vocês vão ver mais livros deles por aqui. Eu fiquei muito feliz com isso, porque sempre foi um sonho, desde o momento em que eu criei o meu perfil. Sempre foi um sonho ter a parceria de uma editora. Esse ano veio a parceria da Darkside, eu recebo os livros deles, e também da Record agora, então eu tô muito feliz com isso. Recebi alguns outros títulos também, como da Globo Livros. Eu tô lendo, inclusive, agora neste instante, Rouge, da Mona Wad, não sei se é assim que se fala. E eu tô completamente viciada nisso aqui, eu não sei como parar de ler isso. Tá sendo muito, muito bom. Esse foi um envio da Globo Livros pra mim. E eu espero que o nosso ano que vem seja muito melhor, seja um ano literário rico e cheio de histórias maravilhosas, né? Então, antes de começar a lista, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem e façam o possível para que o meu trabalho seja valorizado nas plataformas. Me sigam no Instagram, no TikTok, é o mesmo usuário daqui, eu vou deixar na descrição do vídeo os links das minhas outras redes. E se forem comprar algum dos títulos que eu sugeri por aqui, comprem pelo meu link da Amazon. Isso não altera nada pra vocês, mas pra mim faz uma bastante diferença porque eu ganho uma pequena comissão em cima de cada título. Então vamos lá. No Instagram eu tinha lançado um vídeo com 3 melhores livros do ano, assim. Mas eu acho isso muito injusto, porque no final das contas a plataforma pede conteúdos mais rápidos, mas eu tenho muitos outros livros que eu li que ficaram comigo durante o ano todo, e por isso eu achei que eles mereciam esse espaço aqui, né? Bom, eu vou começar com Entre o Mundo e Eu, do Ta-Nehisi Coates. Esse foi um dos primeiros livros que gerou um vídeo no meu Instagram. Eu falei sobre ele ter sido censurado nos Estados Unidos, assim como foi censurado O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório aqui. Os dois falam sobre racismo estrutural, né? Um é ficção, o outro é não ficção, mas esse livro aqui é uma preciosidade incrível. Vocês não fazem ideia. Quem não leu, não imagina o que tá perdendo. Aqui o Ta-Nehisi Coates, ele escreve uma carta pro filho dele, falando como é ser um homem negro nos Estados Unidos. É tocante, é potente, é um texto de uma riqueza de conteúdo impressionante, assim. Eu acho que eu nunca tinha visto uma não ficção igual. É muito, muito, muito bom. Se eu puder dar uma dica pra vocês, é que leiam esse livro. Ah, e só pra garantir que vocês tenham entendido, eu não tô ranqueando essas leituras, tá? Eu não seria capaz de fazer um pódio com elas, nem nada do tipo. São apenas as melhores leituras do ano mesmo. Na sequência, eu tenho aqui Friday Black. Esse é um livro de contos. Foi o meu primeiro livro do Nana Kwame. Recentemente chegou no Brasil pela Fósforo também, um outro livro dele que se chama Os Superstars da Cadeia, e eu tô bem ansiosa pra ler. Assim que possível eu pretendo comprar esse livro pra fazer essa leitura, porque, pelo que me disseram, esse livro é inspirado em um dos contos de Friday Black. E, gente, os contos desse livro são incríveis do início ao fim, não tem erro. Pra quem gosta de horror, principalmente um horror engajado, sabe? Um horror que vai trazer questões políticas, vai falar sobre raça, vai falar sobre gênero, vai falar sobre muitas coisas interessantes e principalmente vai entreter. Porque esse livro aqui, ele te toca muito, mas ele também é muito viciante, ele é muito vira-páginas. Eu fiquei muito impressionada com o trabalho do autor. Eu acho que ele é um nome da literatura contemporânea que a gente deve ficar de olho, sim, porque a escrita dele é de uma qualidade e a criatividade é incrível. Então,
Eu gostei muito, muito mesmo. Também trouxe pra mostrar pra vocês A Consulta. Quem me acompanha no Instagram mais de perto sabe que eu panfletei demais esse título em 2024. É uma leitura super rápida, ele é bem, bem, bem fininho e ele é extremamente envolvente. Pra quem gosta de protagonistas com moral duvidosa, eu acho que essa é a leitura certa. Aqui a gente tem uma personagem que se descreve como mulher, mas ela tá passando por o que a gente entende como transição de gênero. O que acontece é que ela tá numa mesa sendo analisada por um médico e aparentemente esse médico tá no meio das pernas dela. Ou seja, a gente não sabe exatamente o que ela tá fazendo ali, mas a gente só sabe que ela vai dando algumas pistas ao longo da história. Então a gente supõe que seja algo relacionado ao gênero, porque ela se diz uma pessoa trans. Apesar de se dizer como mulher, ela também se denomina um homem. Eu achei muito interessante essa leitura porque ela vai fazendo muitas críticas sobre violência de gênero mesmo. Ela, enquanto mulher, o que ela viveu, o que ela experimentou e como ela viu essa experiência de ter nascido no corpo de uma mulher, né? Porque apesar de ela não se identificar com esse gênero, ela viveu nesse corpo. E as conclusões do que ela tira disso são fantásticas. Eu não poderia ter me identificado mais. A Fósforo publica muitos livros bons, amigos. Fiquem de olho também. E eu acho que essa leitura que eu vou mostrar agora, eu terminei lá no início do ano. Foi uma leitura muito envolvente também, mas um pouco melancólica, assim. Um tom um tanto quanto triste e sofrido. E eu tô falando de Pachinko. Eu também panfletei bastante essa leitura ao longo de 2024. Ele é um calhamaço, pra quem não conhece. Foi publicado pela Intrínseca aqui no Brasil. E ele conta a história de várias gerações de uma família coreana. Tem muita tristeza, tem muita melancolia, muito sofrimento, mas também tem algumas questões que me interessam muito na literatura, que são as relações, assim, entre pessoas. Eu gosto muito de romances psicológicos por isso, assim, porque coloca as relações como centro das narrativas. E isso me interessa bastante. Pachinko não foi diferente. Fala muito sobre culpa, sobre pertencimento, sobre pátria e a ideia de fazer parte ou não de um povo específico. A gente fica conhecendo um pouco mais da cultura deles também, pra quem não conhece. E eu acho que foi uma baita experiência, assim, sabe? Foi uma experiência muito valiosa, rica, assim. Também indico que leiam, né? Porque vale muito a pena. Um livro que me surpreendeu muito em 2024 foi Drácula. Quem também me acompanha no Instagram sabe que eu gostei muito dessa leitura. Eu fiz essa leitura em conjunto num grupo que lia clássicos e eu não esperava gostar tanto dessa história. Eu acho que, como muita gente, eu sabia por cima a história do Drácula, né? Por causa de filmes e tudo mais, eu acho que essa história é bem popular, ela já faz parte da cultura pop, assim. Ela já faz parte da cultura do horror, assim, mas eu não imaginava que fosse uma narrativa tão envolvente. Então aqui a gente tem uma história feita em diários. Ou seja, a gente só sabe o que foi escrito em diários ou carta pelos personagens. E isso é muito interessante, porque dá uma perspectiva muito única pra história. Faz com que tu fique curioso pra saber o que vai acontecer. E afinal de contas, se aquele personagem não escrever mais no diário, tu não fica sabendo o que aconteceu. Então, eu gostei bastante dessa leitura. Eu achei bem envolvente. Eu ficava pensando muito no que ia acontecer. Eu gostei de não ter sido um horror tão leve, porque realmente tem momentos muito arrepiantes, assim, que acabam te deixando com um pouco de medo, principalmente pela monstruosidade do Drácula. A gente não espera, eu acho que ele seja mais do que só um vampiro que de noite assume a forma de um morcego, sabe? Essa história me trouxe muita curiosidade sobre o universo vampiros, assim. Eu acho que eu não explorei esse universo durante a adolescência como eu deveria ter feito. Mas de qualquer forma, eu nunca acredito que as pessoas estão velhas demais pra alguma coisa. Então, eu comprei o box de livros da Anne Rice, que traz 3 livros. Entrevista com o Vampiro, O Vampiro Lestat, não sei se é assim que se fala, provavelmente não, e A Rainha dos Condenados. No futuro, quando eu terminar de ler esses 3 livros, eu trago aqui uma consideração sobre eles, mas, por enquanto, eu só quero dizer que eu tô me divertindo muito, eu tô adorando muito esse momento em que eu tô finalmente entrando nas histórias de vampiro e
gostando muito delas. Outro livro que eu não parei de panfletar em 2024 foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, publicado pela Dublinense. Eu fiz um videozinho no meu Instagram sobre ele, na época que eu nem tinha esse microfone aqui, ou seja, o áudio tá meio prejudicado, mas eu sugiro que vejam, porque ali eu sintetizo bastante sobre a história, e eu acho que eu consigo captar algo que é muito importante pra essa narrativa aqui, que é o tom de mistério da coisa. A gente não sabe o que tá acontecendo aqui. Afinal de contas, a história começa com a narrativa de uma mulher que tá presa, ela é uma jovem, e ela tá presa em um cativeiro com outras 39 mulheres. E a gente não sabe de mais nada. A gente não sabe de onde ela veio, a gente não sabe pra onde elas vão, o que é esse cativeiro, quem são os guardas que ficam vigiando essa cela durante a noite, durante o dia, porque existem tantas regras nesse local que fazem com que elas não possam nem se tocar. Esse livro é simplesmente incrível, é envolvente de um jeito assim, ó, inacreditável, sério, eu fico com vontade de reler só de falar pra vocês. Disparado, uma das minhas melhores leituras de 2024. Eu não me arrisco a dizer que foi a melhor, porque seria um pouco injusto com outros títulos, mas é aquele livro que faz o meu olho brilhar, então eu diria que a experiência foi muito, muito boa mesmo. Leiam Eu Que Nunca Conheci os Homens, leiam. Agora, um livro que eu li no Kindle foi A Loucura do Mel, eu vou deixar a capa por aqui. Eu gostei muito dessa leitura, ele é um thriller jurídico, eu acho que eu nunca tinha lido um thriller jurídico antes, mas foi uma experiência muito boa. Ele tem um plot que pode ser polêmico, mas eu achei que não foi uma coisa colocada de uma forma problemática ali. Então, eu gostei bastante dessa história. Ela foi escrita a duas mãos. Eu não vou lembrar do nome das autoras agora pra falar, mas é uma história muito, muito, muito envolvente. Daquelas que tu vai querer continuar lendo no banho, sabe? Então, é esse tipo de livro. Não percam tempo e leiam. Esses dias eu acho que ele até tava na promoção, no site da Amazon, mas enfim, tem que ficar de olho porque vez ou outra é capaz ele entrar na promoção. É o tipo de livro que tá no radar das ofertas ali da Amazon. Outra leitura que eu também fiz no Kindle foi De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Foi uma leitura recente e foi o segundo livro do Jefferson Tenório que eu li. Eu tenho pra dizer pra vocês que ele é um dos melhores escritores contemporâneos aqui brasileiros, sabe? A qualidade da escrita dele é muito boa e a estrutura da história é muito interessante, porque ele monta a narrativa de uma forma muito perspicaz. Se eu pudesse adjetivar esse livro de alguma forma, seria dizendo que ele é muito inteligente. Eu acho que o Jefferson Tenório faz as críticas dele de uma forma bem sutil. É pra quem é esperto, pra quem tá ligado no que tá sendo dito. O que pode não parecer uma violência, por vezes é uma violência muito mais violenta do que uma violência explícita. E talvez isso fique um pouco confuso pra vocês que não leram esse livro, mas em comparação com O Avesso da Pele, eu diria que De Onde Eles Vêm é tão rico quanto e é tão crítico quanto. E eu tô dizendo isso porque eu vi algumas pessoas reclamando de que esse livro do Jefferson não era tão bom, porque não acontecia nada. E eu fico me questionando se o que não acontece nessa narrativa são os atos explícitos de racismo, de violência, que por vezes não precisam ser explícitos, né? Pra estarem acontecendo ali. Então, fica aí a reflexão. Eu acho que o Jefferson Tenório, ele é muito inteligente, ele é um cara que parece ser um cara mais quietão e tal, mas, nossa, daquele cérebro ali saem histórias fantásticas, então é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho na literatura nacional, com certeza. De literatura nacional, eu queria comentar que eu recebi o e-book de Vera no meu Kindle, da Todavia. Vai ser o meu primeiro livro do José Faleiro, né? Então, em seguida, vem aí um comentário sobre esse título, e eu tô bem ansiosa e bem curiosa pra saber como é que é a escrita do Faleiro. Eu nunca li Os Supridores, que é tão famoso, e ele tem um outro também, que eu não vou lembrar o nome agora. É outra pessoa que também parece bem promissora na literatura, né? Eu não conheço os livros dele, mas na sequência eu pretendo trazer aqui algum conteúdo sobre. Outro que eu também li recentemente, que me fez ficar pensando muito na história, foi Lágrimas de Aço. Foi uma leitura coletiva do Clube Raízes do Horror, e foi uma experiência muito boa. Esse é um livro de horror, portanto, né? É um thriller
barra horror. Ele tem uma pegada bem violenta, mas ao mesmo tempo ele traz uma mensagem muito profunda. Eu acho que isso foi a grande sacada do autor. Ele colocou num formato de história meio sessão da tarde, assim, com uma pegada bem forte de violência, um recado muito interessante sobre discriminação em geral, discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação por sexualidade dos outros. Eu achei que foi uma experiência muito bacana, muito interessante. E aqui os protagonistas são dois homens de meia idade, assim, transitam entre 50 e 60 anos. Eu achei muito legal essa história. E principalmente como o autor construiu a narrativa, sabe? Ele chegou em uma mensagem muito interessante no final. Eu achei que esse vídeo ia trazer um unboxing, porque afinal de contas eu estou esperando uma compra que eu fiz pro meu recesso de Natal. Eu vou folgar alguns dias no Natal, no final do ano agora, e eu vou me dedicar em tempo integral a essa leitura que tá por vir, que vai ser o meu primeiro Brandon Sanderson. Ele tá super em alta no mundo, assim, eu sinto que ele é uma grande celebridade literária. Então eu comprei o último lançamento da trama, que é o Warbreaker. Eu tô muito, muito, muito curiosa sobre essa história, eu tô muito na expectativa. E quero muito entrar nesse universo que os fãs ficam panfletando tanto. Quem sabe eu venho aqui fazer um vlogzinho de leitura ou algum comentário sobre essa nova leitura. Faz muito tempo que eu não leio fantasia, então eu tô muito no clima. Eu sinto que vai ser ótimo pra eu desligar dos problemas de final de ano, desse cansaço todo que a gente sente nessa época do ano. Então eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até uma próxima.